Saúde plena para você, eu sou André Felipe Camelo, fisioterapeuta, osteopata, e queria perguntar uma coisa para você. Alguma vez você já parou para raciocinar qual a real causa das dores? De onde vem aquela dor no joelho, de onde vem a dor no ombro, de onde vem as artroses, por que surge uma hérnia de disco, né? Um paciente que eu atendi certa vez, ele era obeso e ele me perguntou assim: doutor, por que eu só sinto dor no joelho direito se eu sou gordo dos dois lados? E ele tem toda a razão, faz todo sentido. Isso acontece pelos motivos que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Já para não deixar você curioso, isso acontece pelo que a gente chama de disfunção biomecânica. Muitas vezes você tem uma parte do corpo que não se movimenta como deveria, e aí acaba sobrecarregando uma outra região, que pode ser uma região bem perto ou pode ser uma região completamente distante. Esse paciente que sente dor no joelho direito, ele pode ter uma disfunção na maneira como ele pisa, ele pode ter uma disfunção nos ilíacos, na bacia, ele pode ter uma disfunção na lombar, que é de onde saem os nervos que dão sensibilidade ao joelho, entre muitas outras causas. Um dos mais comuns, dores no ombro. Você fala, mas eu fiz o exame e deu que eu tenho tendinite de ombro. Tá, mas por que você tem tendinite de ombro? Você bateu? Você faz algum esporte de alto impacto com aquela articulação? Muitas vezes você é um empresário, faz um trabalho sentado, né? E não tem tanta atividade assim. E por que não dói os dois lados? Por que dói um só? Recentemente eu atendi alguns pacientes com dores no ombro, com o mesmo diagnóstico de imagem de tendinite de bíceps. As causas podem ser as mais variadas, desde dor na cervical até disfunção na dorsal, ou seja, no meio das costas, disfunção na movimentação do fígado, ou uma perna curta à direita, ou seja, a minha perna direita é mais curta do que a esquerda. O que tem a ver isso tudo com o ombro? É simples. A cervical inerva o ombro. A dorsal tem músculos que fazem o ombro funcionar como deveria. O fígado fica embaixo do diafragma e se por algum motivo ele não se movimenta como deveria quando você respira, o diafragma tem mais dificuldade de descer e aí ele ativa um nervo frênico e é o nervo frênico que dá sensibilidade à parte anterior do ombro. Uma perna curta à direita, por exemplo, ela faz com que seu ilíaco tente alcançar, sua perna tente alcançar o chão rodando o ilíaco para frente, e aí o que acontece é que repuxa a fáscia e acaba repuxando todo o tecido dessa maneira. Toda vez que você levanta o braço, você percebe mais tensão na articulação. E aí é por isso que você muitas vezes faz o tratamento para o ombro, ele melhora, mas logo depois ele volta a piorar novamente. É sinal que dói no ombro, tem um quadro inflamatório no ombro, mas a causa desse quadro inflamatório não está no ombro. Um exemplo, quando você vai fazer uma avaliação numa academia, que o seu educador físico diz que você tem um ombro mais para frente, ou mais para trás, ou mais para cima. Por que você tem um ombro mais para frente, mais para trás, mais para cima? Porque eu tenho uma escoliose, certo? Por que você tem uma escoliose? Nunca parou para pensar? Foi Deus que olhou para você e falou, vou colocar uma escoliose em você para dar aquela... Não foi isso. Uma disfunção oculomotora, como eu postei num vídeo no Facebook há pouco tempo que fez relativo sucesso, uma disfunção na movimentação dos olhos, interfere diretamente na sua cervical e pode causar tanto dores na cervical, quanto tensão nos ombros, quanto dores de cabeça, entre outras coisas. Com uma simples avaliação de convergência ocular, entre outros, você pode ver se a movimentação dos seus olhos é boa e se você não precisa compensar movimentando a sua cervical sem necessidade. Então, se por exemplo eu tenho um olho direito que não se movimenta como deveria, ele não vem para cá, ele não gosta de olhar para você assim. E o que você vai fazer com a sua cabeça para compensar e ele ficar no meio? Rodar.
Se você roda a cabeça, a tendência, para compensar isso, afinal você não vai querer ficar torto desse jeito, você vai rodar o seu ombro mais para frente e ficar reto. Isso explica o porquê que muitas vezes você tem um ombro mais para frente por causa do seu olho. E se você roda a sua cervical, roda o ombro, você mexe todo o seu corpo. Então, disfunções de olho podem mudar toda a sua biomecânica. Ah, mas e o que eu faço com isso? Você precisa mudar os seus hábitos de vida de maneira a ter uma vida não só mais saudável, mais ativa do ponto de vista global. Ou seja, todo o seu corpo tem que se movimentar. Passar muito tempo sentado é muito ruim. Então, de vez em quando, você precisa ficar em pé. Nem que seja para atender o telefone em pé, ou mesmo ir à mesa de um colega. Essas coisas parecem pouca coisa, mas faz muita diferença, especialmente ao fim do dia. Uma outra questão, tentar fazer esportes que usem todo o seu corpo. Se você sente dores, evitar esportes de um lado só. É um exemplo. Então, o mais importante é você entender que quando uma parte do seu corpo não se movimenta como deveria, ela acaba gerando uma sobrecarga em outra parte. E que essa parte, sim, vai se lesionar, como acontece na hérnia de disco, por exemplo. Quando você tem uma parte do seu corpo que não se movimenta, outra parte vai ter que se movimentar em excesso. E essa parte é que vai se dilacerar e fazer a hérnia de disco quando o disco sai. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham pensado a respeito e fico à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem, ok? Saúde plena para vocês.